Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Hoje eu quero destacar aqui uma matéria do GE que trouxe aí informações importantes, né? O Paulo Brax finalmente vai ter essa reunião aí presencial com os executivos da 777 para definir aí questões como treinador, reforço. Então, vamos pontuar aqui essa entrevista aí que promete algumas novidades para as próximas semanas e o Vasco precisa correr, né, família vascaína? O planejamento tem que acontecer aí mais rápido possível. Em relação a isso, primeiro reforço aí que o Vasco deve anunciar tá chegando aí no Brasil, postou essa imagem aí. O Júnior Urso, a gente já comentou sobre esse jogador. Você que não comentou aqui ainda, deixa sua opinião aí. Gostou da primeira contratação do Vasco? Ainda não anunciada de forma oficial, mas todo mundo aí, amigos do jogador e nas redes sociais, já disseram que ele vai acertar com o Vasco. Eu pontuei aqui que é um reforço ali importante para compor elenco aqui no futebol brasileiro. O Júnior Urso, onde ele teve passagem em Corinthians e em Atlético Mineiro, jogou muito bem. Claro que é um jogador que já tá com uma certa idade, 33 anos, mas vem de um bom momento. Tô vendo aí a repercussão lá nos Estados Unidos, no Orlando City, né? A galera ficou chateada dele tá saindo de lá. A gente sabe que é um outro futebol, o nível competitivo é bem menor do que aqui no futebol brasileiro. É um jogador que vem com uma nova característica do futebol dos Estados Unidos, né? Ele tá jogando mais à frente, o terceiro homem de meio campo aqui no futebol brasileiro, pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro. Ele jogava de um segundo volante, né? Ajudando a marcar, mas ele tem ali uma certa qualidade para ajudar na frente. Então ele vem com uma nova característica. Eu acho que vai ser um jogador importante, já pensando aí no esquema tático, jogando fora de casa. Se o Vasco quiser jogar mais fechado, saindo nos contra-ataques, vai ser um jogador ali importante, joga com dois volantes, né? Por exemplo, o Andrei, que encosta mais, e ele é um pouquinho mais à frente, com qualidade para chegar na frente, e essa característica que ele vem demonstrando lá nos Estados Unidos. Não é a primeira contratação que o torcedor imaginava, mas eu acho que vai ser um nome importante aí para a composição do elenco. Eu acho que vai ser um jogador que vai ajudar durante a temporada 2023. Família vascaína, uma outra informação aí muito importante em relação ao planejamento de 2023, vem lá do Sul uma informação, né? Porque o Internacional também estava interessado no Pedro Raul, é um setorista lá do Inter, Lucas Colar, né? Jornalista gaúcho, disse aí que o Vasco tá para acertar com o Pedro Raul um contrato até 2025 e um salário aí de R$500 mil, família vascaína. E aqui, cara, eu acho uma contratação muito importante se confirmar, porque é um jogador que viveu um excelente momento em 2022, diversos clubes estavam interessados, entre Corinthians, São Paulo, Inter, Botafogo, e aí se ele acertar com o Vasco, uma mensagem importante aí que o Vasco tá passando, olhando aí, pagando um bom salário para um jogador que viveu um excelente momento, né? O Vasco antigamente pegava ali o resto, montava os seus elencos com o resto nos últimos anos, hoje não. Olhou pro Pedro Raul sentiu ali que é um projeto interessante para a carreira dele, um jogador que pensa ainda em seleção brasileira, então tá olhando pro Vasco com uma grande oportunidade. Gosto muito desse nome. Agora, a gente debatendo já aqui o Pedro Raul dentro de campo, o Vasco vai ter que trazer peças aí para valorizar as características do Pedro Raul, família. Principalmente atacantes de lado de campo. Quando você olha aí a melhor temporada da carreira do Pedro Raul, Jair Ventura lá no Goiás conseguiu uma coisa interessante, né? O Pedro Raul, ele tem uma certa qualidade, ele não pode sair muito da área. A característica que a gente tem que aproveitar dele é dentro da área. Foi assim que ele fez a maioria dos gols nessa temporada. Mas tinha ali o Dadá Belmonte pelo lado, né? O Apodi jogando pelo outro lado. Então jogadores de muita velocidade que construíam muito pro Pedro Raul. Então o Vasco tem que olhar para esse lado de campo para valorizar o Pedro Raul, atacante de velocidade, de habilidade, que consigam ali construir pelo lado do campo, laterais que possam apoiar, que tenham fôlego para subir e voltar para marcar. Então tudo tem que construir aí para valorizar a melhor característica do Pedro Raul. Se o Pedro Raul tiver que sair da área para participar do jogo, cara, vai ser um jogador que não vai conseguir render no Vasco. Então você tem que montar um elenco ali que possa realmente valorizar a melhor característica do Pedro Raul, que é deixar ele dentro da área, né? Um jogador de imposição física, que sabe fazer pivô, bom na bola aérea. Então Paulo Brax junto com a 777 aí tem que ter esse entendimento também, mas é um excelente reforço, família vascaína. Espero que essas notícias aí se confirmem e ele possa ser jogador do Vasco em 2023. Tá preocupado com o goleiro, né, família vascaína? Porque o Thiago Batman da Colina não deve renovar, mas eu acho que é um entendimento geral que o Thiago, se fosse ficar no Vasco, deveria ser um goleiro ali para opção, para ser reserva. Seria, eu acho que uma excelente opção. O Thiago salvou
salvou o Vasco nessa Série B, mas as informações do que parece que o Thiago não vai ficar, então o Vasco vai ter que olhar aí no mínimo para 2 goleiros, já que no atual elenco ali, vamos ser sinceros, a gente tinha só o Thiago de confiança. Os jogadores da base, os goleiros da base do Vasco não passam muita confiança não, pelo menos é a minha opinião. E ontem à noite surgiu a informação aí do Gastón Gomes, né, um goleiro do Racing da Argentina. A gente vê aqui, é um goleiro que jogou no início da temporada, né, foi titular, mas nesse momento aí vem ficando no banco ou nem vem participando aí dos jogos do Racing. Isso é uma opinião minha. Eu não gosto, Thiago, da escola de goleiros argentinos, não gosto. Eu vejo pouquíssimos goleiros aí de destaque. Eu não conheço aqui esse goleiro. Quando você olha aqui para a seleção argentina, eu, cara, sou muito fã dos goleiros não, cara. Você vê ali o Emiliano Martínez, é até um bom goleiro, o Armani do River Plate, o Rulli. Então é uma escola que não me agrada muito não. Se fala muito aí do Agustín Rossi também, do Boca Juniors. Eu prefiro aí a escola de goleiros do futebol brasileiro. Por exemplo aí, o Kehler, cara. Seria um goleiro aí interessante pro Vasco acertar. Mais informações que vêm lá do Sul, né? O empresário do jogador falou que não surgiu nenhuma proposta. Ontem a gente viu também que a informação era que o Vasco ofereceu aí 3 milhões de dólares para o Kehler do Internacional com um salário de 350 mil. Todo mundo tá desmentindo essa situação aí, mas eu espero, cara, que seja verdade, que esse goleiro que conquistou agora a vaga de titular no Internacional tem uma Libertadores para disputar por lá, mas acredite aí no projeto do Vasco, seria um bom goleiro aí. Não gosto. Você pode até discordar de mim, mas é uma questão de opinião, né, de gosto. Eu não gosto de goleiros argentinos aí. Claro que tem um ou outro aí que se destaca, mas a grande maioria eu acho fraco. Eu prefiro muito mais os goleiros brasileiros, família vascaína. Agora vamos destacar aí essa informação aqui que é muito importante em relação ao planejamento de 2023, família vascaína, que essa bendita dessa reunião que nunca acaba. Paulo Brax só deve chegar no final do mês aí com as novidades. Eu tô doido pra ouvir uma coletiva aí pra ele realmente falar o que tá pretendendo no Vasco, questão de orçamento que vai ser investido, as contratações. É muito importante pro vascaíno saber, ó, vamos ser competitivo em 2023 ou não. Eu falei, mais um ano de sofrimento. Mas é o seguinte, vou botar na tela pra vocês aí a matéria destaca, ó. Na Europa, desde a semana passada, onde participa de um congresso em Portugal, o diretor Paulo Brax viaja para a Itália, para onde se encontrará com a cúpula esportiva da 77 Partners. As reuniões acontecem em Gênova e terão as participações de dirigentes de outros clubes do grupo, como o próprio Gênova, Red Star e Standa Liège. A matéria aqui destaca uma situação importante também, ó, será o primeiro encontro presencial desde que o grupo foi formado. Obviamente, questões coletivas estarão na pauta, mas pontos específicos do planejamento do Vasco serão discutidos, como a busca por um treinador, orçamento de 2023, investimento em reforços e infraestrutura, entre outras coisas. Nomes serão debatidos. Os encontros acontecerão entre terça e quarta-feira na cidade italiana. Após as reuniões, Brax seguirá na Europa de olho em reforços. Por hora, não está prevista visita a nenhum outro país. O retorno ao Brasil acontece no início de dezembro. Tá aí informações importantes em relação ao planejamento de 2023. Família vascaína, essas informações aqui do GE não vai de encontro aí, que nas últimas informações que a gente viu da Atenção Vascaínas, né, falando que já tinha liberadas, questão de orçamento já tinham sido definidas. Então parece que essas coisas vão ser resolvidas aí entre terça e quarta-feira. Entendendo aqui, família vascaína, uma situação, uma opinião minha, até falei ontem sobre isso, treinador do Vasco. Aí falei assim que os nomes que eu acho que vão ser treinador do Vasco devem ficar entre Barbieri e Antônio Oliveira. Isso não é uma escolha minha, é o que eu tô vendo aí diante do mercado. Acho que o Vasco, junto com a 777, não vai investir tanto dinheiro num treinador agora, ou vindo da Europa, ou propriamente aqui no futebol nacional. Se fosse para escolher dentro das opções que a gente tem aqui no mercado nacional, eu escolheria o Cuca, mas acho que é um treinador que, ó, vai exigir aí um bom papel colorido. E aí você olha pro Antônio Oliveira e tanto pro Barbieri, que são treinadores jovens, principalmente o Barbieri, eu acho que vai chamar mais atenção pela questão de ter trabalhado já num projeto de SAF, que foi do Red Bull. E quem pegar aí entrevistas anteriores do Juan Arciniegas, né, um dos executivos da 777, ele elogia esse projeto da Red Bull em outros países, aqui no Brasil. Então o Barbieri já trabalhou nesse projeto com jovens jogadores, então pode ser uma opção. Não é preferência minha, eu acho que é o que vai acontecer. Deve estar entre Antônio Oliveira e o Barbieri, pro Vasco não gastar tanto dinheiro aí com o treinador. E também acho que se for essa decisão, uma decisão que eu gosto, cara. O Vasco tem que investir realmente em jogadores. Se você pegar aí os últimos anos do Vasco, nenhum treinador conseguiu se firmar. Ah, porque ninguém é bom? Não acho. É porque são elencos realmente que não têm qualidade. Então, se é pra você investir mais, num goleiro, num atacante, num lateral, detrimento aí a um treinador, eu prefiro investir mais em jogadores de qualidade, família vascaína. Eu sei que é muito importante você ter um treinador, principalmente com bagagem, que os jogadores respeitem nesse início de projeto, mas
pelo que está acontecendo, pelas opções aqui no futebol nacional, acho que vai ficar entre esses nomes aí, família vascaína. Vou pegar como exemplo, eu sei que não é parâmetro, cada um tem aí as suas condições, os seus projetos, mas o Corinthians acabou de anunciar agora o Fernando Lázaro, né? Um analista, né, que tá junto aí com a seleção, não é um cara que tem tanta experiência, tanto nome assim, 41 anos, e o Corinthians não quis investir tanto aí em treinadores aqui da Europa, né? Um pediu aí 2 milhões, o Vitor Pereira mesmo, ia ser realmente uma renovação bem cara, aí 2 milhões o salário dele, e aí acabou optando por esse treinador, Fernando Lázaro, e talvez dando aí prioridade para possíveis reforços para a temporada de 2023. E acho, na minha opinião, que vai ser isso que o Paulo Brax, nessa reunião com a 777 aí, vai definir. Ou se não, vai aparecer um nome aí lá da Europa, que a 77 tenha conhecimento, junto ali com os scouts, não seja tão caro assim, um nome de confiança da empresa, no caso da empresa ali, da decisão esportiva da empresa, e aí possa chegar aqui um treinador que a gente não conheça, família vascaína. Mas deixa aí sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda de mim. Tamo junto, gostou do vídeo? Senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no canal, tamo junto. E há muito bom ser Vasco.